quando você estuda a realidade fiscal do Brasil, você fica um pouquinho triste. A gente cada vez mais cresce o tamanho do Estado na medida que crescem as despesas públicas, mas a gente não consegue, por outro lado, ter receitas suficientes para supri-las. E nesse sentido, o governo do atual presidente é um governo tendente a um Estado maior. É um governo tendente a melhorar a categoria de servidores, abrir mais concursos públicos, aumentar o tamanho do Estado. E quando você aumenta o tamanho do Estado, você traz um grande perigo. O perigo é não ter receitas suficientes para cumprir essas despesas. Então, nesse sentido, o Estado ainda não está fiscalmente responsável. Ele está precisando descobrir quais despesas ele cortará e não consegue, e como aumentar a receita, o que também não consegue. Porque receita depende de muita credibilidade, investimento em infraestrutura, depende do PIB crescer. E para o PIB crescer, não é vontade apenas. É um conjunto de reformas que precisam ser realizadas e que a gente não tem muito capital político para isso. E em relação a essa proposta do arcabouço fiscal, você tem alguma avaliação sobre essa proposta que você poderia falar para a gente? E uma pergunta, ela resolve esse problema orçamentário do país? Ela ajuda a resolver? Como é que é? Em que, digamos assim, patamar ela chega para ajudar nesse problema orçamentário? Pois os governos eles se dividem por diversas classificações, mas existe um governo que pensa num estado menor e existem governos que pensam no estado maior. No final do ano passado, após a vitória de Lula, eles aprovaram uma emenda constitucional dizendo: vamos revogar o teto de gastos, que foi aquele teto criado na época de Michel Temer. E o teto dizia uma coisa: a despesa do Estado no ano que vem só cresce no mesmo tamanho da despesa do ano anterior, acrescida da inflação. Então a despesa não cresce com o aumento da receita. A receita pode aumentar o tanto que for, a despesa está limitada. Era o teto. Por quê? Porque a gente é deficitário hoje. A gente arrecada menos do que precisa para gastar. E gastar, sim, salário, aluguel, não é gasto de investimento. Então, eles, no ano passado, romperam com o teto. Falaram: o teto vai acabar agora no dia 31 de agosto de 2023. E a gente vai mandar uma nova lei para suprir o teto, que é o novo arcabouço fiscal. Então, assim, o novo arcabouço fiscal, ele acaba sendo a vontade política para permitir o Estado gastar mais. Tem esse detalhe. O problema de que o Estado gastar mais é esse compromisso de responsabilidade, de equilíbrio. As futuras gerações ficarão ou não responsabilizadas por esse custo que no presente a gente está criando. Mas que tinha que vir um outro, tinha, porque o momento político no Brasil demandaria também. Porque assim, é um negócio difícil, cara. Você precisa aumentar gastos com o social, com algumas coisas, mas ao mesmo tempo acaba sendo um gatilho para gastar com outras coisas que eu também quero e não vou falar quais são. Então é um negócio meio delicado. O certo é que o novo arcabouço, ele permite o Estado gastar um pouco mais, mas ele não mostra, assim, meios de contingenciar gastos. Então, ele acabou sendo um pouco mais frágil do que o anterior. Ele tem muitas exceções, tem 13 exceções, quando no anterior tinha 4 exceções. E ele, talvez o único problema é porque não disse de onde vai tirar o dinheiro e não diz o que é que corta de despesas. Mas o Estado, ele entendeu que durante muito tempo ficou muito achatado no seu crescimento de despesas, então agora quer ter um fôlego para crescer. O que o governo atual importa trazer é como é que a gente vai fazer esses ajustes. O antigo teto, o governo atual, ele questiona que mesmo existindo o teto de gastos no governo anterior, ele passou durante os últimos 3 anos sendo extrapolado em até valores bem acima do que se previa com a entrada do novo governo. Extrapolar o teto, tendo ele, também não é algo que prejudica do ponto de vista do mercado, de crescimento de investimentos? O teto foi furado várias vezes no governo anterior. Mas assim, o furo do teto teve pandemia que justificou furar teto, e aqueles gastos que são considerados gastos extraordinários também furaram o teto diversas vezes, criando auxílios, teve medidas eleitoreiras para aquilo, então o teto também foi furado. Por isso que a galera falou: esse teto está com tanta goteira que tem que mudar, vamos mudar o teto. Mas assim, é porque é difícil você governar com rigidez fiscal. Ninguém ganha uma eleição dizendo: olha, no meu mandato não vou dar reajuste de servidor, não vou fazer concurso. Não elege, isso não é política para se eleger. E você nota que os políticos geralmente na campanha falam uma coisa, depois quando entram no poder exercem outra coisa. Então isso é muito comum, infelizmente. Você, para fazer política, tem que dizer: vou melhorar o Bolsa Família, vou melhorar isso, vou melhorar aquilo. Tudo isso é custo. Agora, na hora que você chega no poder, a dúvida é: e vai tirar dinheiro de onde? Então, se não é que o teto anterior era o melhor que tínhamos, tá bem? Mas a gente precisa transmitir para a sociedade um nível de controle de crescimento dos gastos. Porque se você toma o dinheiro emprestado,
para cobrir esses gastos, à medida que você não se controla, quem te empresta fica com dúvida se lá na frente você terá condições de pagar aquilo que emprestou. E isso aumenta o risco do Brasil. Então, desde 2014, o risco Brasil só foi aumentando. Então, a gente precisa mostrar para quem nos empresta, dado que o que a gente arrecada não é suficiente, a gente precisa mostrar, a gente está no controle. É isso que precisa. É o recado que precisa ser dado, nós temos controle da situação fiscal do país.